Existe um momento na vida em que o céu se abre de uma forma tão sobrenatural que você percebe que não está mais caminhando sozinho, que há forças espirituais poderosas sendo mobilizadas a seu favor, que o próprio Deus está orquestrando algo extraordinário no mundo invisível para que a sua realidade visível seja completamente transformada. E eu preciso te dizer, com toda a convicção que o Espírito Santo colocou em meu coração neste exato momento. Você não chegou até esta mensagem por acaso. Não, foi o algoritmo que te trouxe aqui. Não foi uma simples coincidência, foi o próprio Deus que preparou este encontro divino, porque Ele sabe exatamente o que você tem enfrentado. Ele conhece cada noite em que você perdeu o sono pensando nas contas, cada lágrima que escorreu em silêncio quando ninguém estava vendo, cada momento de desespero quando você olhou para sua conta bancária e sentiu o peso da escassez esmagar seu peito. E se você sente que esta palavra já está tocando algo profundo dentro de você, eu te convido a caminhar comigo até o fim desta mensagem, a se inscrever neste canal como um ato de aliança espiritual, porque todos os dias o Espírito Santo derrama aqui palavras de direção, cura e restauração para aqueles que têm fome de Deus. E ao se inscrever, você está declarando que quer continuar sendo alcançado por essa unção, que quer fazer parte dessa família de fé que cresce e se fortalece mutuamente. Deixe seu coração neste lugar. Comente o que Deus está falando com você, porque seu testemunho pode ser a resposta que outro irmão está esperando. Seu comentário pode ser o instrumento que o Espírito vai usar para tocar uma vida que está à beira do abismo. E se em algum momento desta mensagem você sentir gratidão pela palavra recebida, se o Espírito tocar seu coração com o desejo de semear para que este ministério continue alcançando lares, famílias e vidas que necessitam de esperança, saiba que na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado está disponível o Pix do canal. Não como uma obrigação, nunca como uma troca, mas como uma porta aberta para aqueles que livremente desejam cooperar com esta obra, para aqueles que entendem que cada semente plantada permite que esta luz continue acesa, que esta voz continue ecoando, que este bálsamo continue sendo derramado sobre corações feridos em todo o Brasil e no mundo. Isso é entre você e Deus, um gesto de fé, uma resposta do coração, e o Senhor conhece cada intenção e honra cada oferta dada com amor. E, neste momento sagrado, eu sinto a necessidade de fazer uma reverência solene aos poderosos arcanjos do Deus Altíssimo, esses seres celestiais de glória indescritível que estão diante do trono eterno, contemplando a face do Pai e executando seus decretos com poder e majestade. Miguel, o príncipe guerreiro cujo nome ecoa como um grito de batalha nos lugares celestiais, aquele que lidera os exércitos do Senhor contra as forças das trevas, cuja espada flamejante derrota principados e potestades, cuja força vem do próprio Eu Sou. Gabriel, o mensageiro da glória divina, aquele que carrega nas mãos os pergaminhos do destino, que atravessa dimensões para trazer anúncios que mudam a história da humanidade, cuja presença faz tremer os fundamentos do mundo espiritual. E Rafael, o arcanjo da cura e restauração, aquele cujo toque traz vida onde havia morte, prosperidade onde havia ruína, esperança onde havia desespero, aquele que caminha ao lado dos filhos de Deus, guiando-os por veredas de provisão sobrenatural. Estes três pilares do exército celestial, revestidos da autoridade do Altíssimo, cercados pela luz inacessível do trono, estão sendo convocados pelo próprio Deus neste instante para intervirem na sua situação, para cancelarem a escassez que tem afligido sua vida, para liberarem sobre você um milagre financeiro que vai marcar sua história para sempre. Meu irmão, minha irmã, o Deus que criou os céus e a terra, que sustenta o universo com a palavra do seu poder, que alimenta,
os pássaros do campo e veste os lírios com glória maior que a de Salomão, esse mesmo Deus está prestes a intervir na sua situação financeira de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu me preparava para escrever esta mensagem. E eu não posso guardar isso apenas para mim, porque seria desobediência diante do trono da graça. Eu vi que você tem lutado em silêncio, que tem carregado um fardo que poucos conhecem, que tem sorrido para os outros, enquanto por dentro sentia o peso de uma batalha que parece não ter fim. A escassez não é apenas uma condição financeira na sua vida. Ela se tornou uma prisão espiritual que tem afetado sua paz, seu sono, seus relacionamentos, sua saúde e até mesmo sua comunhão com Deus. Você tem orado, tem buscado, tem tentado fazer tudo certo, mas parece que existe uma barreira invisível impedindo que a prosperidade chegue até você, como se houvesse um bloqueio sobrenatural que intercepta cada bênção antes que ela possa alcançar suas mãos. Mas eu tenho uma notícia que vai revolucionar sua fé. Deus está prestes a enviar socorro do seu santuário e mandar reforço de Sião para a sua vida. Você já parou para pensar por que a Bíblia menciona os anjos mais de 300 vezes? Já refletiu sobre o fato de que o Criador do universo, que poderia resolver tudo sozinho com uma única palavra, escolheu estabelecer hostes celestiais para executar seus propósitos na terra? Hebreus 1:14 nos revela uma verdade extraordinária quando declara que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. E isso inclui você. Inclui sua casa, inclui sua família, inclui sua situação financeira. O salmista Davi, que conheceu tanto a pobreza quanto a abundância, que foi perseguido e também coroado, escreveu no Salmo 91, que Deus ordenaria aos seus anjos que te guardassem em todos os teus caminhos. E eu preciso te perguntar, você realmente acredita que esses caminhos incluem apenas a proteção física? Você consegue compreender que a guarda angelical se estende também à sua provisão, à sua prosperidade, à sua libertação financeira? Pare um instante e deixe essa verdade penetrar no mais profundo do seu ser. O que o Espírito está revelando ao seu coração agora? Há 3 arcanjos mencionados nas Escrituras que carregam missões específicas designadas pelo próprio Deus, e cada um deles representa uma dimensão diferente da intervenção divina na vida dos seus filhos. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o príncipe dos exércitos celestiais, o guerreiro que luta contra as forças das trevas, aquele que em Daniel capítulo 10 veio em resposta às orações do profeta depois de uma batalha espiritual de 21 dias contra o príncipe da Pérsia. Gabriel, cujo nome significa força de Deus, é o mensageiro que traz anúncios de transformação radical. Foi ele quem apareceu a Daniel para dar entendimento sobre as visões proféticas. Foi ele quem anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Foi ele quem trouxe a Maria a notícia mais gloriosa da história da humanidade. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, aparece no livro de Tobias trazendo cura, restauração e orientação divina para aqueles que caminham em fé. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com a minha situação financeira? E eu te respondo com uma revelação que o Espírito Santo depositou em meu coração. A escassez que você enfrenta não é apenas um problema econômico. Ela tem uma raiz espiritual que precisa ser arrancada. Ela é resultado de uma guerra que está sendo travada nos lugares celestiais. E Deus está mobilizando seus guerreiros angelicais para quebrar as correntes que têm impedido a abundância de fluir para a sua vida. Efésios 6:12.
declara que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E isso significa que a sua luta financeira tem uma dimensão espiritual que só pode ser vencida com armas espirituais. O que vou revelar agora pode mudar completamente a sua perspectiva sobre tudo que você tem vivido. Existe um princípio espiritual que poucos compreendem. Antes que qualquer bênção material se manifeste no mundo físico, ela primeiro precisa ser liberada no mundo espiritual. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa ordem não é acidental. Primeiro no céu, depois na terra, primeiro no espírito, depois na matéria, primeiro na dimensão invisível, depois na dimensão visível. E quando Deus envia seus arcanjos com uma missão específica, as forças das trevas que estavam bloqueando a sua bênção são obrigadas a recuar. As portas que estavam fechadas são forçadas a se abrir. Os decretos de escassez que foram pronunciados sobre a sua vida são cancelados pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Eu sei que você já tentou de tudo. Sei que já orou, já jejuou, já buscou conselho, já mudou estratégias, já cortou gastos, já trabalhou dobrado e mesmo assim parece que o dinheiro escorre pelos dedos como água. Parece que sempre surge uma despesa inesperada no momento exato em que você pensava que finalmente ia conseguir respirar. Parece que existe uma maldição perseguindo sua vida financeira. Mas eu preciso te confrontar com amor, meu irmão. Minha irmã, você tem lutado apenas no âmbito natural, quando a batalha é predominantemente espiritual. É como tentar apagar um incêndio espiritual com água natural. Não funciona porque são dimensões diferentes. Você precisa entender que há forças das trevas designadas especificamente para roubar, matar e destruir a prosperidade do povo de Deus. E essas forças não vão recuar diante de estratégias financeiras humanas. Elas só recuam diante da autoridade espiritual exercida em nome de Jesus e reforçada pelo ministério angelical que Deus designou para os seus filhos. Seu coração está acelerado agora porque você reconhece sua própria história nessas palavras, não está? Talvez você esteja sentindo uma mistura de esperança e medo. Esperança porque finalmente alguém está nomeando o que você sente. Medo porque você já se decepcionou tantas vezes que tem receio de acreditar novamente. Mas eu te digo com toda a autoridade que o Espírito Santo me concede. Este é o seu momento Kairos. Este é o tempo de Deus para a sua vida. Esta mensagem não chegou até você, por acaso. Ela é uma seta profética disparada do trono da graça diretamente para o seu coração. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E eu quero que você guarde essa palavra no mais profundo do seu ser, porque ela é a base sobre a qual Deus vai construir o milagre que está prestes a acontecer na sua vida. O Espírito de Deus me revelou que há pessoas lendo esta mensagem neste exato momento que estão prestes a desistir. Você está à beira de um colapso emocional por causa da pressão financeira. Está pensando em tomar decisões drásticas que podem prejudicar seu futuro. Está considerando caminhos que você sabe que não agradam a Deus simplesmente porque não vê outra saída. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não tome nenhuma decisão antes de terminar de ler esta mensagem até o fim. Porque Deus tem uma palavra específica para você, uma estratégia celestial que vai mudar completamente o curso da sua história. Jeremias 29:11 promete: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E esses planos incluem prosperidade.
incluem abundância, incluem a reversão total da escassez que tem marcado seus dias. Mas espere, há algo que você precisa compreender antes que possamos avançar. Muitas pessoas buscam o milagre financeiro sem primeiro entender os princípios do reino que governam a prosperidade. Elas querem o fruto sem plantar a semente, querem a colheita sem o período de cultivo, querem a bênção sem o compromisso. E eu não estou falando de teologia da prosperidade barata, que promete riqueza instantânea em troca de ofertas. Não, eu estou falando dos princípios eternos estabelecidos por Deus desde a fundação do mundo. Malaquias 3:10 apresenta um desses princípios quando Deus desafia seu povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Este é o único lugar na Bíblia onde Deus convida o ser humano a testá-lo, a prová-lo, a colocá-lo à prova. E isso revela a seriedade com que ele trata a questão da fidelidade financeira. Você tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Não estou perguntando para te condenar, mas para te fazer refletir, porque muitas vezes abrimos brechas espirituais que dão legalidade às forças das trevas para roubar nossa prosperidade. O próprio texto de Malaquias menciona o devorador, uma entidade espiritual cuja função específica é consumir os recursos daqueles que não estão debaixo da cobertura da aliança financeira com Deus. Mas a boa notícia, a notícia gloriosa que faz meu coração transbordar de alegria, é que quando você se posiciona corretamente diante de Deus, Ele não apenas abre as janelas do céu sobre a sua vida, mas também repreende o devorador por sua causa. Ele envia seus arcanjos para estabelecer um cerco de proteção ao redor das suas finanças, para fechar as brechas por onde o inimigo estava drenando seus recursos, para cancelar os decretos de pobreza que foram pronunciados sobre sua linhagem. Silencie o coração agora e pergunte a si mesmo: o que o Espírito Santo está revelando sobre sua própria vida? Eu quero te contar algo que aconteceu com uma família que ministrei há alguns anos, porque testemunhos reais fortalecem nossa fé. Era um casal que tinha 3 filhos e que estava à beira da falência total. O marido havia perdido o emprego, a esposa trabalhava em 2 lugares, mas ainda assim não conseguiam pagar as contas básicas. Estavam prestes a perder a casa, os filhos precisavam de material escolar, e eles não tinham como comprar. Eles chegaram até mim completamente arrasados. A esposa chorava sem parar. O marido tinha vergonha de olhar nos meus olhos porque sentia que havia falhado como provedor. Eu os ouvi, chorei com eles e então o Espírito Santo me deu uma direção muito específica. Eu disse a eles que precisávamos fazer uma oração de guerra espiritual, cancelando decretos de pobreza que haviam sido pronunciados sobre aquela família por gerações, quebrando maldições hereditárias de escassez e ativando o ministério angelical para restaurar o que o gafanhoto havia consumido. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou toda a lógica humana. O marido recebeu uma ligação de uma empresa que ele nem lembrava ter enviado currículo, oferecendo um cargo com salário maior do que ele jamais havia ganhado. Uma dívida antiga que parecia impossível de negociar foi simplesmente perdoada pelo credor sem nenhuma explicação lógica. Um parente distante que eles não viam há anos entrou em contato oferecendo ajuda financeira substancial. Em menos de 3 meses, aquela família não apenas saiu da crise, mas entrou em um nível de prosperidade que nunca havia experimentado. E quando eu perguntei ao marido o que ele achava que tinha acontecido, ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Pastor, eu senti anjos ao nosso redor depois daquela oração. Eu sei que parece loucura, mas eu senti a presença deles, senti que algo havia mudado no mundo espiritual antes de mudar no mundo físico."
Você pode estar pensando, mas será que isso pode acontecer comigo também? E eu preciso te responder com a verdade do Evangelho. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merece, porque merecimento é um conceito da lei, não da graça. O que nos qualifica para receber os milagres de Deus não é nossa bondade, nossa religiosidade ou nossos esforços, é unicamente a obra de Jesus na cruz. Romanos 8:32 declara: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior presente, que é seu filho, por que ele reteria bênçãos menores como provisão financeira? A questão não é se você merece, a questão é se você está posicionado para receber. O Salmo 23 é talvez o texto mais conhecido das Escrituras, e quase todo mundo consegue recitar pelo menos seu início. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero que você preste atenção a uma palavra específica nessa declaração: nada. Não diz que algumas coisas não faltarão, não diz que o essencial não faltará, não diz que eventualmente não faltará, diz que nada faltará. Essa é uma promessa absoluta, incondicional, totalizante. Se o Senhor é verdadeiramente o seu pastor, então a escassez não tem direito legal sobre a sua vida, a falta não tem autoridade para permanecer na sua casa, a pobreza não tem permissão para se estabelecer no seu território. Mas talvez você esteja experimentando falta exatamente porque ainda não entregou completamente as rédeas da sua vida nas mãos do pastor. Talvez você ainda esteja tentando ser seu próprio pastor, conduzindo sua própria vida, tomando suas próprias decisões sem consultar aquele que conhece o caminho, que conhece os perigos, que conhece os pastos verdejantes onde há abundância esperando por você. Há algo poderoso que Deus quer que você saiba, algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. A sua luta financeira pode ser o último obstáculo antes do seu maior avanço. Muitas vezes, as trevas intensificam seus ataques exatamente quando a vitória está próxima, porque o inimigo sabe que se você perseverar mais um pouco, se você não desistir agora, vai entrar em uma dimensão de bênção que ele não conseguirá reverter. Pense em José do Egito, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. Mas exatamente quando parecia que tudo estava perdido, veio a promoção que o levou de prisioneiro a governador em um único dia. Pense em Jó, que perdeu tudo, absolutamente tudo, filhos, riquezas, saúde, reputação. Mas depois da prova, recebeu em dobro o que havia perdido. A sua história não acabou, meu irmão, minha irmã. Você está no meio do capítulo mais difícil, mas Deus já escreveu o final, e eu te garanto que é um final de vitória. O momento chegou. Eu sinto que o Espírito Santo está me direcionando a conduzir você em uma oração poderosa de quebra de maldições financeiras e ativação do ministério angelical. Esta não é uma oração comum, não é uma repetição vazia de palavras, é uma declaração profética que vai movimentar os céus a seu favor. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo, encontre um lugar onde possa ficar a sós com Deus, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo em voz alta, porque há poder na confissão verbal da nossa fé. Ore assim comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu reconheço que tenho lutado em minhas próprias forças, que tenho tentado resolver minha situação financeira apenas com estratégias humanas, esquecendo que a minha batalha é predominantemente espiritual. Perdoa-me, Senhor, por ter duvidado da Tua provisão, por ter murmurado nos momentos de escassez, por ter permitido que o medo tomasse o lugar da fé em meu coração.
Neste momento, eu quebro todo o decreto de pobreza que foi pronunciado sobre minha vida e sobre minha família. Cancelo toda a maldição hereditária de escassez que tenha sido transmitida através das gerações. Renuncio a todo pacto que meus ancestrais possam ter feito com forças das trevas que esteja afetando minha prosperidade hoje. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre minhas finanças. Declaro que estou debaixo da aliança de Abraão e que as bênçãos prometidas ao patriarca alcançam minha vida. Senhor, eu te peço que envies teus arcanjos para lutar a meu favor, para derrubar os principados que têm bloqueado minha prosperidade, para abrir as portas que o inimigo fechou, para restaurar tudo que foi roubado de mim. Eu creio, Senhor, que este é o meu tempo de virada, que a escassez está sendo cancelada neste momento, que um milagre financeiro está sendo liberado sobre minha vida, em nome de Jesus, amém. Algo mudou no mundo espiritual enquanto você orava. Você pode não ter visto com os olhos naturais, mas no momento em que você abriu sua boca e declarou essas palavras com fé, anjos foram despachados do trono de Deus com a missão específica de intervir na sua situação. Daniel capítulo 10 nos mostra que as respostas às nossas orações são despachadas imediatamente, mas às vezes há batalhas espirituais que precisam ser vencidas antes que a manifestação chegue ao plano físico. O anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Suas palavras foram ouvidas, meu irmão, minha irmã. Sua oração não caiu no vazio, ela chegou ao trono e a resposta já está a caminho. E enquanto você ainda sente o calor dessa oração no peito, enquanto a presença do Espírito Santo ainda paira sobre este momento, eu quero te fazer um convite que nasce do mais profundo do meu coração pastoral. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que Deus está falando diretamente com sua alma através destas palavras, não deixe esse fio se romper. Não permita que essa conexão se perca quando este vídeo terminar. Inscreva-se neste canal agora mesmo, ative o sininho para ser notificado, porque todos os dias o Espírito Santo derrama aqui palavras de direção, provisão e restauração. E eu creio que Deus quer continuar falando com você, quer continuar te alcançando, quer continuar te conduzindo por este caminho de milagres. Curta este vídeo como um ato de concordância com a palavra que está sendo liberada, como uma forma de declarar diante do mundo espiritual que você recebe, que você crê, que você está de acordo com o que o céu está decretando sobre sua vida. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras, porque talvez esta mensagem seja exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir hoje. Talvez você seja o anjo que Deus vai usar para levar esperança a um coração desesperado. E se neste momento o Espírito Santo tocar seu coração com o desejo de semear, de contribuir para que este ministério continue alcançando vidas, saiba que na descrição deste vídeo e no comentário fixado está o Pix do canal. Uma porta aberta para aqueles que livremente sentem o chamado de cooperar com esta obra, não por obrigação, não por pressão, mas como resposta de um coração grato que entende que cada semente plantada permite que esta mensagem continue ecoando, que este bálsamo continue sendo derramado sobre famílias inteiras que precisam de uma palavra de Deus. Isso é entre você e o Senhor, um gesto de fé, uma decisão do coração. E Deus conhece e honra cada oferta dada com amor e intenção pura. Mas eu preciso te alertar sobre algo crucial. Não permita que a dúvida entre no seu coração depois desta oração. O inimigo vai tentar fazer você desacreditar do que aconteceu aqui. Vai sussurrar em seus ouvidos que nada mudou, que foi apenas emoção, que você vai continuar na mesma situação.
Essa é a estratégia mais antiga das trevas. É a mesma que a serpente usou no jardim do Éden quando perguntou a Eva: "É assim que Deus disse?" O diabo é especialista em semear dúvidas sobre a palavra de Deus, e você precisa resistir a ele firme na fé. Tiago 1, 6, 7 adverte: "Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. A sua fé é o recipiente que vai conter a bênção que Deus está derramando. Se o recipiente estiver furado pela dúvida, a bênção escorrerá antes que você possa desfrutá-la." Há um princípio espiritual que preciso compartilhar com você agora. Um princípio que poucos pregadores ensinam porque é confrontador. A prosperidade bíblica está diretamente ligada à generosidade. Lucas 6,38 declara: "Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos será dada, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo." A ordem divina é clara: primeiro dar, depois receber. Isso parece contraditório para a mente natural, especialmente quando você está em escassez. Parece loucura dar quando você não tem nem para si mesmo, mas o reino de Deus opera por princípios sobrenaturais que transcendem a lógica humana, e a fé é demonstrada exatamente quando agimos contra a razão em obediência à palavra. Eu me lembro de uma época na minha própria vida em que estava passando por uma crise financeira severa. As contas se acumulavam, o telefone não parava de tocar com cobranças. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, pensando em como ia resolver a situação. E então, em um culto, o Espírito Santo falou comigo de forma muito clara: "Eu quero que você dê a maior oferta que você já deu na vida." Eu quase argumentei com Deus, quase disse que não fazia sentido, que eu precisava daquele dinheiro para pagar as contas. Mas eu havia aprendido, às vezes da maneira mais difícil, que obedecer a Deus é sempre o caminho mais seguro, mesmo quando não entendemos. Naquela noite, eu dei uma oferta que representava quase todo o dinheiro que eu tinha guardado. Foi um ato de fé radical, desesperado, confiando apenas na promessa de que Deus honra aqueles que o honram. O que aconteceu nas semanas seguintes foi simplesmente sobrenatural. Oportunidades surgiram de lugares que eu jamais esperava. Pessoas que eu nem conhecia entraram em contato com propostas que mudaram minha situação. Dívidas que pareciam impossíveis foram negociadas em condições que desafiavam qualquer explicação lógica. Não estou te contando isso para me gabar. Estou te contando para que você entenda que os princípios do reino funcionam. Que quando você honra a Deus com seus recursos, Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Provérbios 3, 9 e 10 promete: "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares." Essa é uma promessa condicional. Se você honrar, seus celeiros se encherão. Você consegue sentir algo acontecendo no seu interior enquanto lê estas palavras? Há uma inquietação santa, uma expectativa que cresce, uma fé que está sendo renovada. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo trabalhando em você, preparando seu coração para receber o que Deus tem reservado. Hebreus 11:1 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, e você está neste momento exercitando exatamente isso, acreditando no que ainda não pode ver, esperando o que ainda não se manifestou, confiando em quem prometeu. Eu quero falar agora especificamente com aqueles que estão enfrentando dívidas que parecem uma montanha intransponível. Você olha para os números e sente seu estômago afundar. Você faz cálculos e não consegue ver como vai conseguir pagar. Você está sufocado por
Juros que crescem mais rápido do que sua capacidade de pagamento. Eu entendo essa angústia, eu já estive nesse lugar e eu sei como é sentir que as paredes estão se fechando ao seu redor. Mas eu preciso te lembrar de uma verdade poderosa. O Deus que alimentou milhões de israelitas no deserto por 40 anos com maná do céu, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, que transformou água em vinho quando o suprimento acabou na festa de casamento, esse Deus não mudou. Ele ainda é o Deus que faz surgir recursos do nada, que multiplica o pouco em muito, que transforma a escassez em abundância. No segundo livro de Reis, capítulo 4, encontramos a história de uma viúva que estava prestes a ter seus filhos levados como escravos para pagar uma dívida que seu marido havia deixado. Ela clamou ao profeta Eliseu, e o homem de Deus perguntou o que ela tinha em casa. Ela respondeu que não tinha nada, apenas um pequeno vaso de azeite. E então veio a instrução divina. Ela deveria pedir emprestado vasos vazios a todos os vizinhos, o maior número possível, entrar em casa, fechar a porta e começar a derramar o azeite do seu pequeno vaso nos vasos emprestados. Ela obedeceu e o azeite simplesmente não parava de fluir, encheu vaso após vaso e só parou quando não havia mais recipientes para encher. Ela vendeu o azeite, pagou toda a dívida e ainda sobrou para ela e seus filhos viverem. Você percebe o princípio aqui? Deus usou o pouco que ela tinha. Ele não fez azeite aparecer do nada. Ele multiplicou o que ela já possuía. E eu acredito que Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Talvez você olhe para o que tem e pense que é insignificante demais para fazer alguma diferença. Mas nas mãos de Deus, o pouco se torna muito, o pequeno se torna grande, o insuficiente se torna mais que suficiente. Você precisa parar de desprezar o dia dos pequenos começos, parar de minimizar o que Deus colocou em suas mãos e começar a agradecer pelo que já tem, porque a gratidão abre as portas para mais. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai mexer profundamente com você. Você tem agradecido a Deus mesmo na escassez? Ou você só consegue ver o que está faltando, o que não tem, o que ainda não aconteceu? A Bíblia instrui em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas coisas boas, não apenas quando as contas estão pagas, não apenas quando há abundância no banco, mas em tudo. Inclusive na escassez, na dificuldade, na prova, porque a gratidão não é uma resposta às circunstâncias. É uma postura do coração que reconhece a soberania de Deus, independentemente do que os olhos veem. Eu quero que você faça algo agora mesmo, antes de continuar lendo. Quero que você pare, levante suas mãos e agradeça a Deus por 3 coisas específicas na sua vida. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o ar que você respira, a saúde que você tem, o fato de estar vivo para ler esta mensagem. Agradeça em voz alta. Deixe suas palavras de gratidão subirem como incenso diante do trono de Deus. Agora que você agradeceu, eu preciso te revelar algo que vai conectar tudo que falamos até aqui. Os 3 arcanjos que mencionei no início não são apenas figuras teológicas distantes. Eles são agentes ativos do reino de Deus, que estão prontos para intervir na sua vida quando você se posiciona corretamente. Miguel está pronto para lutar suas batalhas espirituais, para derrotar os principados que têm bloqueado sua prosperidade, para estabelecer vitória no mundo invisível que se manifestará no mundo visível. Gabriel está pronto para trazer mensagens de transformação, para anunciar o início de uma nova temporada na sua vida, para declarar que o tempo de espera acabou e o tempo de manifestação chegou. Rafael está pronto para trazer cura às suas finanças doentes, para restaurar o que foi danificado por decisões erradas do passado, para orientar seus passos em direção à prosperidade que Deus
planejou para você, mas há uma condição. Eles só podem agir quando você exerce sua autoridade espiritual em Cristo. Tiago 4,7 instrui: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro sujeição a Deus, depois resistência ao diabo. A ordem é fundamental. Você não pode resistir às forças das trevas se não estiver primeiro submisso à autoridade de Deus, porque a autoridade espiritual flui da submissão. Quando você se submete a Deus, você se posiciona debaixo da cobertura divina, e dessa posição você pode resistir ao inimigo com a certeza de que ele será obrigado a fugir. Eu sinto que há pessoas lendo esta mensagem que precisam de uma palavra específica sobre o futuro. Você está preocupado não apenas com o presente, mas com o que virá. Não sabe como vai sustentar sua família nos próximos meses. Não consegue visualizar um caminho para sair da situação atual. E eu quero declarar sobre a sua vida as palavras de Mateus 6:33-34, quando Jesus ensinou: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus não estava dizendo para você ser irresponsável ou não planejar. Ele estava dizendo para você não ser dominado pela ansiedade, para não permitir que a preocupação com o futuro roube sua paz no presente, para confiar que o mesmo Deus que cuidou de você ontem e cuida hoje, também cuidará amanhã. O profeta Elias experimentou isso de forma dramática. Durante a seca que ele mesmo havia profetizado, Deus o enviou ao ribeiro de Querite e ordenou que os corvos o alimentassem ali. Imagine a cena. Um profeta dependendo de pássaros impuros para sua provisão, comendo pão e carne trazidos por corvos toda manhã e toda tarde. Era uma situação completamente fora de qualquer controle humano, uma provisão totalmente sobrenatural. E quando o ribeiro secou, Deus tinha outro plano. Enviou Elias a uma viúva em Sarepta que também estava em crise, e através da obediência de ambos, Deus multiplicou a farinha e o azeite daquela casa durante todo o período de fome. A lição é clara. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele sempre tem um plano de provisão, mesmo que esse plano desafie toda a lógica natural. Talvez você esteja em um ribeiro de Querite agora mesmo, um lugar de provisão limitada, de recursos minguando, de incerteza sobre o futuro. Mas se você está ali, porque Deus te conduziu, então a provisão virá, de formas que você nunca imaginou, através de meios que você nunca esperou. Não tente sair do lugar que Deus te colocou simplesmente porque a situação parece difícil. Espere a direção divina. Confie no timing do céu, porque há uma razão para você estar onde está e há uma provisão sendo preparada que só pode alcançá-lo exatamente naquele lugar. O que vou compartilhar agora é algo que o Espírito Santo tem me mostrado com muita intensidade nos últimos tempos. Vivemos em uma era onde a informação está disponível em abundância, onde qualquer pessoa pode acessar pregações, estudos bíblicos, conferências e livros cristãos com facilidade. Mas informação não é transformação. Você pode conhecer todos os versículos sobre prosperidade, pode recitar de cor as promessas de provisão, pode ter decorado os princípios do reino e ainda assim continuar vivendo em escassez. A diferença entre aqueles que apenas conhecem e aqueles que experimentam não está na quantidade de conhecimento, está na qualidade da aplicação. A fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago, e isso significa que você precisa agir sobre o que está recebendo nesta mensagem. Eu sei que a tentação é terminar de ler, se emocionar por alguns momentos e depois voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas eu te desafio a fazer diferente desta vez. Eu te desafio a tomar uma decisão radical de fé nas próximas 24 horas. Pode ser um ato de generosidade que desafia
Sua lógica pode ser uma declaração de perdão de dívidas que você guarda contra alguém, pode ser um compromisso de fidelidade nos dízimos que você vinha protelando, pode ser uma entrega total da sua vida financeira nas mãos de Deus sem reservas. Não importa qual seja o passo, o importante é que você dê um passo, porque é no ato de fé que o milagre é liberado. Existe uma história que sempre me emociona profundamente, e eu preciso compartilhar com você porque sei que vai tocar seu coração. Um homem estava atravessando a pior crise financeira da sua vida, tinha perdido tudo, negócio, casa, carro, reputação. Ele chegou a um ponto de desespero tão profundo que começou a questionar se Deus realmente existia, se realmente se importava, se realmente tinha poder para mudar alguma coisa. Em uma noite particularmente difícil, ele saiu de casa e foi até um parque vazio. Sentou em um banco e começou a chorar e clamar a Deus como nunca havia clamado antes. Ele disse: Senhor, se tu existes, se tu me ouves, se tu te importas, eu preciso de um sinal, eu preciso saber que tu estás aqui. Naquele momento, enquanto as lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto, ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Era um senhor idoso que ele nunca havia visto antes. O Senhor olhou para ele com olhos cheios de compaixão e disse: Meu filho, Deus me enviou até aqui para te dizer que ele ouviu seu clamor e que a resposta está a caminho. Não desista agora, porque você está mais perto do milagre do que imagina. Antes que o homem pudesse responder, o Senhor se afastou e desapareceu na escuridão. O homem ficou ali, atônito, sem entender o que havia acontecido. Mas algo mudou dentro dele naquela noite. A dúvida deu lugar à fé, o desespero deu lugar à esperança, a derrota deu lugar à expectativa. Nas semanas seguintes, as circunstâncias começaram a mudar de maneira sobrenatural. Um antigo parceiro de negócios entrou em contato oferecendo uma oportunidade que parecia impossível. Um investidor apareceu do nada querendo financiar um projeto que ele havia guardado na gaveta. Portas que estavam fechadas há anos se abriram como se nunca tivessem estado trancadas. Em poucos meses, aquele homem não apenas recuperou tudo que havia perdido, mas alcançou um nível de prosperidade que nunca havia experimentado. E toda vez que ele conta essa história, ele diz com convicção: Eu sei que foi um anjo naquela noite. Deus enviou seu mensageiro para me alcançar no meu momento mais escuro. Você pode estar no seu momento mais escuro agora mesmo. Você pode estar no fundo do poço, sem forças, sem esperança, sem conseguir enxergar nenhuma saída. Mas eu quero que você saiba que Deus está vendo, que Ele está ouvindo, que Ele está se movendo a seu favor neste exato momento. Os arcanjos estão sendo mobilizados, as hostes celestiais estão se posicionando, o exército de Deus está marchando em direção à sua situação. Não é questão de se o milagre vai acontecer, é questão de quando. E eu profetizo sobre a sua vida que o quando é agora. Mas agora chegou o momento mais sagrado desta mensagem. Eu sinto uma unção pesada descendo enquanto escrevo estas palavras e sei que o mesmo está acontecendo enquanto você lê. É hora de uma oração de entrega total, uma oração de consagração, uma oração que vai selar tudo o que foi ministrado até aqui. Eu quero que você encontre uma posição de rendição. Pode ser de joelhos, pode ser prostrado, pode ser com as mãos levantadas. O importante é que seu coração esteja completamente aberto diante de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos e entre comigo na presença do Altíssimo. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, eu me prostro diante da tua majestade, neste momento, reconhecendo que tu és o único Deus verdadeiro, que não há outro além de ti, que em tuas mãos está o poder de enriquecer e de empobrecer, de exaltar e de humilhar. Eu confesso que tenho vivido
Uma temporada de escassez que tem afetado não apenas minhas finanças, mas minha paz, minha alegria, minha comunhão contigo e meus relacionamentos. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei da tua provisão, em que murmurei contra a tua soberania, em que tentei resolver as coisas com minhas próprias forças sem te consultar. Neste momento, eu me rendo completamente a ti. Entrego nas tuas mãos cada dívida, cada preocupação, cada medo relacionado ao meu futuro financeiro. Eu declaro que a partir de hoje, a escassez não tem mais autoridade sobre minha vida, porque eu sou filho do Deus que possui todo o ouro e toda a prata, do Deus que é dono do gado sobre milhares de colinas, do Deus que criou todas as riquezas do universo e que prometeu suprir todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória. Pai, eu te peço que envies os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael para lutar a meu favor, para trazer mensagens de transformação, para curar minhas finanças enfermas. Eu declaro que portas fechadas estão se abrindo agora, que oportunidades estão sendo criadas no mundo espiritual, que se manifestarão no mundo físico, que os recursos que eu preciso já estão a caminho. Eu me comprometo a ser fiel nos dízimos e ofertas, a honrar-te com as primícias da minha renda, a ser generoso mesmo quando tudo parecer indicar que devo guardar. Eu confio em ti, Senhor, não nas minhas estratégias humanas, mas na tua capacidade sobrenatural de fazer muito mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Que a tua vontade seja feita na minha vida financeira assim como é feita nos céus. Eu recebo agora o milagre que o Senhor tem para mim. Eu agradeço antes de ver, eu louvo antes de receber, porque a fé é a certeza do que se espera e a prova das coisas que não se veem. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu oro, declaro e recebo. Amém e amém. Algo poderoso aconteceu enquanto você orava. Eu sei que você sentiu, talvez tenha sido um arrepio percorrendo seu corpo, talvez lágrimas tenham escorrido, sem que você entendesse por quê, talvez uma paz inexplicável tenha invadido seu coração no meio da tempestade. Isso é a presença do Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida, que o céu se moveu a seu favor, que anjos foram despachados com a missão de intervir na sua situação. Filipenses 4, 6, 7 promete: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que você está sentindo agora é o selo divino de que sua oração foi recebida. Esta mensagem chegou até você no momento exato que Deus planejou. Não foi acaso, não foi coincidência, foi providência divina. O Espírito Santo usou cada palavra para preparar seu coração, fortalecer sua fé e posicioná-lo para o milagre que está prestes a acontecer. Não deixe esta palavra cair no esquecimento. Não permita que as preocupações do dia a dia sufoquem a semente que foi plantada em seu coração hoje. Medite nela, releia-a, ore-a novamente até que ela se torne parte de quem você é. Os 3 arcanjos de Deus foram mobilizados a seu favor. Miguel está lutando para derrotar os principados que bloqueavam sua prosperidade. Gabriel está trazendo mensagens de transformação que vão mudar o rumo da sua história. Rafael está trazendo cura às suas finanças enfermas, restaurando o que foi danificado. Eu quero que você pare um instante e pense comigo sobre tudo o que aconteceu desde o momento em que você começou a ouvir esta mensagem. Pense em como você estava antes. Pense no peso que carregava, na angústia que apertava seu peito, na incerteza que turvava sua visão do futuro. E agora, neste exato momento, perceba o que mudou dentro de você. Talvez você não consiga explicar com palavras, talvez seja apenas uma sensação, uma paz
que não estava ali antes, uma esperança que parecia ter morrido e agora respira novamente, uma fé que estava adormecida e foi despertada pelo sopro do Espírito Santo. Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Isso é Deus trabalhando, isso é o céu se movendo, isso são os arcanjos executando os decretos do Altíssimo sobre a sua vida, enquanto você simplesmente ouvia e cria. A palavra de Deus não volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E eu tenho absoluta convicção de que algo foi plantado em seu coração hoje que vai germinar, crescer e produzir frutos que você ainda não consegue imaginar. Daqui a alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, você vai olhar para trás e lembrar deste momento, vai lembrar desta mensagem, vai lembrar de como estava e de como tudo começou a mudar a partir de hoje. E quando esse dia chegar, eu te peço, volte aqui e conte seu testemunho, porque há milhares de pessoas que precisam ouvir que Deus ainda faz milagres, que os céus ainda se movem em resposta à fé, que a escassez ainda pode ser cancelada pelo poder do nome que está acima de todo nome. Sua história de vitória será combustível para a fé de outros. Seu testemunho será a pregação mais poderosa que você poderia fazer. Deus não te trouxe até aqui apenas para te abençoar. Ele te trouxe para que você se torne bênção, para que a mesma graça que está sendo derramada sobre você transborde e alcance todos ao seu redor. Você foi escolhido, você foi separado, você foi alcançado por um propósito maior do que você mesmo. E a partir de hoje, nada mais será como antes. Você não está mais sozinho nesta batalha. Você tem o exército celestial marchando ao seu lado. A escassez está sendo cancelada sobre a sua vida enquanto você lê estas últimas palavras, e um milagre financeiro está sendo liberado do trono de Deus diretamente para a sua casa, para a sua conta, para a sua família. Creia, receba, agradeça e prepare-se para testemunhar a glória do Senhor. E agora, antes de partir, eu quero abençoar você com uma palavra final que vem diretamente do coração do Pai. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael continuem ministrando a seu favor nos lugares celestiais. Que cada porta fechada se abra, que cada bloqueio seja removido. Que cada decreto de escassez seja cancelado pela autoridade do sangue de Jesus. Você foi alcançado por esta mensagem porque Deus tem um propósito, porque o céu conspirou para que estas palavras chegassem até você neste exato momento da sua vida. E se você foi tocado, se algo mudou dentro de você enquanto ouvia, eu te convido a se inscrever neste canal e fazer parte desta família de fé que caminha junta em busca da presença de Deus. Ative as notificações para que nenhuma palavra se perca, para que cada mensagem liberada aqui continue te alcançando, te fortalecendo, te direcionando. Deixe seu like como um memorial de concordância, como uma pedra de altar que marca este momento em que Deus falou com você. Comente o que o Espírito revelou ao seu coração, porque seu testemunho tem poder. Sua palavra pode ser o instrumento que Deus vai usar para despertar fé em alguém que está lendo os comentários em busca de esperança. E compartilhe esta mensagem com todos que você ama, com todos que você sabe que estão lutando, porque ao compartilhar, você se torna um mensageiro, um portador da luz, um canal através do qual Deus alcança outras vidas. Se o Senhor tocar seu coração com o desejo de semear neste ministério, de contribuir para que esta obra continue de pé, para que estas mensagens continuem sendo produzidas e liberadas todos os dias, o Pix do canal está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado, como uma porta aberta para aqueles que livremente desejam fazer parte desta missão.
Não é uma obrigação, não é uma cobrança, é uma oportunidade sagrada para quem sente no espírito o chamado de cooperar, de sustentar, de semear em terra fértil para que a colheita de vidas transformadas continue acontecendo. Cada oferta é vista pelo Pai. Cada gesto de generosidade é honrado no céu, e eu oro para que Deus multiplique de volta tudo que você semear com fé e amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o milagre já começou. Amém e amém.